Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Nós vamos ler a segunda sessão, texto que nós já começamos a expor no domingo passado. Nós expomos até o verso 5, depois nós fomos do verso 6 ao 9 e agora nós vamos do 10 até o fim da sessão, até o verso 13. Gostaria de ler com os irmãos do verso 6 até o verso 13, diz assim a palavra de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Que a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que a propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos orar, Senhor. Senhor nosso, quando abrimos mais uma vez a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós clamamos ao Senhor Tua graça, direcionamento, sabedoria, a fim de que em tudo, Senhor Deus, o nome do nosso Senhor seja exaltado, a obra do Senhor conhecida e as verdades do Senhor reveladas, e pelo Teu Espírito elas transformem a nossa vida, porque só o Senhor é poderoso para fazer. Bendizemos ao Senhor, clamando mais uma vez as Tuas misericórdias sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, irmãos, como é importante nós, quando pensamos em história, em narrativas bíblicas, como é importante nós termos a consciência que a Escritura ela tem um propósito nas histórias. E normalmente quando nós vamos falar desse aspecto para professoras de escola dominical, que vão contar as histórias do Antigo Testamento, normalmente as professoras vão simplesmente trazer uma descrição dos fatos e tirar algumas lições morais daquilo que pode ou não pode ser praticado com base nos personagens que lhe foram ali apresentados. O fato é que Paulo nos ensina, e toda a Escritura nos ensina, que a revelação bíblica tem um propósito muito claro, que é a manifestação do Evangelho da graça, e aponta para uma realidade muito mais gloriosa do que simplesmente alguns efeitos morais que possamos retirar das histórias que nós estamos estudando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da mesma carta aos Romanos, por exemplo, se você for comigo lá rapidamente, no verso 4, particularmente, ele diz qual é exatamente o propósito disso. No verso 4 do capítulo 15 ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora, tudo que foi escrito tem um propósito de produzir esperança para o povo de Deus. A esperança é exatamente a manifestação do Evangelho, Então nós não estamos aqui simplesmente ouvindo uma história, e Paulo está nos ensinando isso de maneira sublime. Ele pega os personagens do Antigo Testamento na ordem que eles acontecem, e mais uma vez eu friso isso como algo tão importante, porque não apenas a história é importante, mas a ordem da história é tão importante. Lembre-se que Paulo, num momento particular, na carta aos Romanos em especial, ele vai pegar a história de Abraão para mostrar
que Abraão creu na promessa e a lei não tinha sido entregue ainda, para mostrar que a salvação não era pela lei, uma vez que ele creu nas promessas. E as promessas foram feitas a ele antes da lei ter sido entregue em Êxodo no capítulo 20. Veja, ele pega uma ordem histórica dos eventos e tira uma doutrina dali. Ele diz, olha, isso aqui nos ensina que é a razão pelo qual a fé, né, a salvação do homem não é pela obediência da lei. Ele creu nas promessas do Senhor. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai usar do mesmo expediente, que é o expediente da interpretação das histórias do Antigo Testamento, mostrando qual o ensinamento, para onde ela nos leva, como entender a história bíblica. E essa é a melhor maneira de compreendê-la. Então, Paulo, a partir do verso 6, como nós já começamos a ler, não é? Ele parte de um princípio claro. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E ele vai dizer, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas. E ele passa a defender isso com base na história de Abraão. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Então ele vai contar uma história interessante. Ele vai lá no capítulo 21 do livro de Gênesis e vai dizer, ora, teve um momento na história em que Deus fez uma promessa a Abraão de que nasceria dele e de Sara, não é, o descendente, e que a descendência dele seria chamada em Isaac. Não creram, ou melhor dizendo, Sara duvidou disso, então entregou a sua serva para se cumprir a promessa de Deus, nasce Ismael. Então, veja, então são 2 filhos de Abraão. Como é que eu sei? O que Paulo que isso me ensina na prática? São 2 filhos de Abraão. Eu tenho 2 filhos aqui. Os 2 são filhos de Abraão. A promessa diz que seriam filhos de Abraão. Mas diz, não era só filho de Abraão. Aí alguém diz, mas era também de Sara. Mas o problema não é ser filho de Sara. Porque o ponto não é o filho carnal. Não é filho de Abraão quem nasce segundo a carne. É quem nasce pela promessa. O ponto é que foi um filho prometido. Não é porque é filho de Abraão que é salvo. Então Paulo, ele pega a história, coloca no lugar certo, dá o foco certo e diz, esse o ensinamento, para que você saiba que não é porque é filho de Abraão que é salvo. Nem tudo que é de Israel é de fato israelita. Nem todo mundo que nasce de Abraão é de fato filho de Deus. É o filho da promessa. Lembre-se então do texto, volte comigo para o capítulo 9, veja a conclusão dessa sessão, quando ele diz assim, no verso 8 diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Não é porque é filho de Abraão que são filhos de Deus, ele diz, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aí vem o plural, os filhos da promessa. Então, nós vamos buscar o que é verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é Cristo, como Isaías vai dizer, com toda certeza, os que estão em Cristo são verdadeiramente israelitas. Agora Paulo passa para um segundo argumento, que eu poderia ter tratado isso num único sermão, mas entendi que talvez pudéssemos separar isso. O segundo argumento, que está intimamente ligado ao primeiro, ele passa agora, porque alguém poderia dizer o seguinte, veja, mas, então, o foco aqui é a promessa. Ele poderia encerrar o argumento aqui. É a promessa. Foi feita a promessa, quem crê na promessa salva. Paulo diz, não é só a promessa que está em jogo aqui. É a eleição. É a escolha de Deus. É Deus quem escolhe. E então ele passa a argumentar usando os critérios da história. Acompanhe comigo o texto, por favor, e volte no texto, verso 10. E não ela somente, ela aqui, ela está se referindo aqui a Sara, no verso 9, veja, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, o filho da promessa. Aí o verso 10 vai dizer, e não ela somente, ela aqui, Sara, mas também Rebeca, que é descendente dessa história. Rebeca, ao conceber de um só, é interessante o detalhe aqui de Paulo, como ele secciona essa informação. Receber de um só, conceber de um só, não é? Veja, não são de 2 aqui, é de um único. Quem é esse único? Isaac. Aí ele continua, nosso pai, que é o filho da promessa. Ambos, veja, Rebeca concebeu de um só.
não foram de dois, isto é, não são dois filhos, é um só marido. Quem é ele? Isaac, que é o da promessa. Quem é Isaac? O nosso pai. Veja a sequência do texto. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, agora ele está dizendo, qual é o propósito disso aqui? Eu poderia pensar, não é? A promessa resolveria todo o problema. Paulo diz, não. Não é só a promessa. A promessa, ela depende da eleição. Aqui é o grande ponto, há uma eleição anterior. Que eleição é essa, irmão? Deus escolheu aquele que seria. Como? Nascem duas crianças do mesmo pai, da mesma mãe, estão ali no ventre de Rebeca. As duas crianças. Para que não tenha dúvida, veja, porque alguém poderia pensar, é porque nasceu de Abraão e Sara é que é filho. Se alguém ainda não entendeu o que é a promessa, ele diz, então eu vou dar um exemplo. Rebeca ela ficou grávida de Isaac. E ela ficou grávida de gêmeos, tinham duas crianças lá. E não é só porque nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. É porque Deus queria mostrar que o propósito era revelar a eleição. Que Deus havia escolhido antes de qualquer coisa. E disse, o mais novo será maior que o menor. Que o mais velho, isto é, o mais velho servirá o mais novo. Para que isso? Com a lógica dessa informação, Paulo vai então concluir com a doutrina. Veja, o verso 11. E não eram os gêmeos nascidos ainda, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus com a eleição prevalecesse. Alguém poderia pensar, né? Alguém poderia imaginar o seguinte: como é que funciona a eleição? É assim. Imagine que é o seguinte: Deus elegeu todo mundo e deu um livre-arbítrio para cada um escolher. Eles chamam isso de presciência. Deus ele conseguiu prever quem iria crer. Então ele escolheu dessa maneira. Como é que eu saberia? Eu sei, Deus escolheu porque ele sabia que eu ia fazer o bem. Deus me escolheu porque ele sabia que eu ia crer. Então ele me escolheu. É um negócio meio esdrúxulo, mas mais ou menos assim que se pensa. E aqui Paulo vem e diz, olha, eles não tinham feito bem nem mal. Então ele está dizendo, olha, não havia nada neles, não tinham praticado nada antes. E Deus escolheu um e não o outro. Então não havia aqui a ideia. Ele sabia que algum deles seria melhor do que o outro. Deus escolheu. E o propósito da eleição iria se revelar ali. Numa história, numa narrativa bíblica, o nascimento de duas crianças. Paulo está dizendo, o objetivo dessa história é mostrar o propósito da eleição. A linguagem de Paulo é ainda mais intrigante na sequência, quando ele diz, a fim de que para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, não por aquilo que eles fariam ou fizeram, mas por aquele que chama. O mais velho será servo do mais moço, como ainda está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Para que o propósito da eleição fosse manifestado. Porque Deus escolhe uns e não outros? Porque dentre os filhos de Israel existem os eleitos. No capítulo 11 da carta aos Romanos, essa é a seção mais complicada, eu diria, da carta de Paulo aos Romanos, mas nós temos que expor, é parte
Se eu pudesse, eu pularia, como a maioria dos pregadores fazem. Do 9 ao 10 eles preferem não pregar, mas eu não posso me dar o luxo, né? Eu preciso pregar toda a vontade de Deus. No capítulo 11 da carta aos Romanos, por favor, verso 1 em diante, escute Paulo falando a palavra de Deus. Pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. O que ele disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E veja o detalhe de Paulo. Agora, também agora, veja, Paulo está dizendo, era no passado assim e também agora, há um remanescente segundo a eleição da graça. Havia os eleitos dentre os israelitas. Assim também agora existem aqueles que são eleitos. Eles, senão eu não seria salvo. Se Deus tivesse rejeitado Israel, eu não era salvo. Eu fui salvo, meu irmão. Eu sou israelita. Deus tem os seus eleitos em Israel. Não é a nação, e aqui, veja, todos saem de Abraão. Mas quem são os filhos de Abraão? Os que creem na promessa. Mas Rebeca, a história de Rebeca e Isaac revela, não é somente a promessa, é porque Deus escolheu os seus entre os filhos de Israel. Deus elegeu o seu povo no meio daqueles. A linguagem bíblica, né, ela é de fundamental importância, porque tem um termo aqui, voltando para o nosso texto lá do capítulo 9, por favor, tem uma expressão que Paulo utiliza, que ele cita em outro lugar na mesma carta, que nos chama a atenção também aqui, alguns detalhes, por favor. Ele diz assim, na sequência, no verso 11, Paulo diz, veja, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus. O propósito de Deus, essa palavra, essa expressão já ouvi antes. Só no mesmo capítulo, mesma carta, no capítulo 8. Volte comigo, só volte um capítulo, por favor, no verso 28 e diante da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, ora, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo está dizendo, olha, a eleição, irmãos, ela revela o propósito, para que o propósito de Deus seja estabelecido. Esse propósito, qual é o propósito de Deus? E aí Paulo continua no capítulo 8. Veja, me parece então que o que nós temos na sequência do capítulo 9 é uma exposição mais aprofundada do que Paulo passou a dizer aqui nessa sessão. Ele diz assim no verso 28, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o Senhor está dizendo, olha, fica claro um princípio. É por aquele que escolhe, é por aquele que chama, e é por isso que o propósito dele vai se manter. Porque se dependesse de nós não seguiríamos até o fim. Se dependesse de mim, eu não chegaria até lá. Mas porque depende dele, é para que o propósito da eleição fosse revelado. E o propósito da eleição é em Cristo Jesus. Nós vamos ser transformados à imagem dele. E em Cristo Jesus nós seremos glorificados. O propósito da eleição foi revelado ali. E era exatamente esse o fim. Se não fosse a eleição de Deus, irmão, se não fosse Deus quem chama. Veja, o povo não é formado pela vontade de si mesmo, é por aquele que cria, é o que chama. E é por isso que nós cumpriremos o seu propósito
E é por isso que nós chegaremos ao fim, porque Ele é quem fundamenta a nossa salvação, antes mesmo de eu ter feito bem ou não. O propósito da eleição se revela. Outro elemento interessante ainda, é importante frisar, é o que ele cita Malaquias, não é? Ele cita Malaquias, é interessante porque ele cita Malaquias dizendo, eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 1 de Malaquias, os 3 primeiros versos, por favor. Malaquias, capítulo 1, por favor, os 3 primeiros versos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, disse o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Ele pergunta. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Em quem nos tem amado? O Senhor disse, eu vos tenho amado. Em quem nos tem amado? Ou melhor, em que nos tem amado? Mostra, diga uma razão. Ele diz, Esaú não é irmão de Jacó? Eu amei Jacó e odiei Esaú. Que é importante nós frisarmos aqui no termo odiar, irmãos, é importante esse termo, porque normalmente a gente pensa em ódio, né, como uma ira descontrolada, e eu quero só tentar, um exemplo, explicar o sentido disso. Por exemplo, Deus diz assim, aquele que não aborrecer, é uma tradução mais suave, aquele que não odiar ou aborrecer, que é a mesma impressão, pai, mãe, irmãos, por minha causa, não é digno de mim. Entenda que Deus não está mandando eu odiar meus pais, você entende isso? Isto é, se você amar os pais mais do que a Deus, então o que o Senhor está dizendo, eu amei a Jacó, preferi Jacó a Esaú. Coisa interessante, eu preferi Jacó a Esaú. Eu escolhi ele. E por que eu escolhi? Porque eu amei. Porque eu amei. Aí eu já não tenho resposta. Como diz um grande teólogo do passado, Charles Spurgeon, eu só sei de uma coisa, ele precisava me escolher antes de eu nascer, porque certamente ele não veria nada de bom em mim depois de nascer. Ele tinha de fazer antes, porque depois se revelaria o meu pecado. Para que o propósito da eleição fosse revelado. Alguns aspectos que gostaria de frisar com os irmãos com base nas verdades aqui estabelecidas na Sagrada Escritura, é nós compreendermos o que exatamente esse texto nos ensina sobre a eleição de Deus, que vai ser mais profundamente tratado nos versos seguintes. A primeira coisa que eu queria só frisar, importante, é entender que Paulo aqui está argumentando, a palavra de Deus não falhou, nem o propósito da eleição falhou, porque ele deu na mão de Cristo a realização do seu propósito, e ele, nós que estamos nele, estamos seguros. A palavra dele não pode falhar, o propósito dele não pode ser desfeito. É por isso que não depende de mim,
graças a Deus, que depende dele somente. Então aí eu entendo que a eleição ela é completamente livre, irmãos. Sem uma causa inicial em mim mesmo, mas simplesmente pelo prazer, pela vontade de Deus. Linguagem de Paulo aos Efésios. Pela vontade da sua vontade. Linguagem que pode ser assim entendida. Pela vontade da sua vontade. Pelo prazer da sua vontade. Nenhuma razão pode ser encontrada nisso, a não ser no seio de Deus. Não há nada antes, nada acima. Nada. Não existe nada que possa ser elevado acima da graça e da bondade que Deus derramou sobre aqueles que Ele mesmo quis salvar. Não há motivo, não há mérito em nós. Cristo disse aos seus discípulos: eu vos escolhi para que é interessante isso, né? Não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E aí Deus disse, Cristo disse, a razão pela qual eu escolhi é para que vocês possam dar frutos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi. As pessoas que são alvo dessa graça especial, irmãos, fazem parte da humanidade inteira. Da humanidade caída até. E o Senhor redimiu um povo para si. Livremente. Sem nada em nós para mover a sua decisão. Outro aspecto dessa escolha que é tão importante, irmãos, que Deus não escolheu os homens para a vida eterna ou mesmo para a felicidade, vendo alguma perfeição moral em nós. Não. Até porque a Bíblia claramente diz, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A razão pelo qual nos escolheu é para nós sermos transformados, santificados. Não porque Ele viu algum bem moral em nós. Os gentios estavam atolados em idolatria, os judeus em legalismo. O Senhor não podia simplesmente, ou melhor, nada neles poderia atraí-los a Deus ou atrair Deus a eles. Foi simplesmente a sua escolha. O Senhor colocou um homem para pregar o Evangelho em Corinto. Lá tinha, irmãos, adoradores de Vênus, praticantes de superstição, impurezas das mais grosseiras. Ele colocou um homem para pregar o Evangelho ali e disse: há muita gente minha nessa terra, existem os meus eleitos aqui, e nada eles tinham que pudessem revelar isso. E quem mais poderia ser exemplo dessa livre graça? Paulo, que no caminho de Damasco, com o objetivo de prender e matar os cristãos, foi salvo pelo Senhor da igreja. Ele não buscava Cristo. Não havia nenhuma perfeição neles. Não havia, Deus não os escolheu porque havia de alguma forma, ele viu alguma coisa antecipadamente dele, como fé ou obras, perseverança ou qualquer outra coisa. Porque nenhuma causa da eleição pode ser essa. Paulo já disse isso. Para que se mostrasse o propósito da eleição, nenhum tinha feito bem ou mal ainda, para que o propósito da eleição fosse revelado, se manifestasse. Não pode ser a causa da eleição. Em Romanos, no capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo nos diz isso claramente, que ele nos predestinou, e é interessante, aquele que ele amou antecipadamente, ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Eles foram chamados, irmãos, para serem santos e andarem no caminho do Senhor, como a palavra de Deus nos ordena. O Senhor não estava sob nenhuma obrigação legal para fazê-lo. Ele não devia nada a ninguém.
Ele estava desobrigado por todos. Ele não dependia de isso para ser feliz em si mesmo e satisfeito em si mesmo. Ele não deve nada ao homem, nada o obrigava a escolher um e não outro, em hipótese alguma. Além da eleição ser livre, ela é eterna, porque Deus é eterno. Eles foram eleitos desde toda a eternidade. Eles não foram eleitos agora, mas desde toda a eternidade. Foram escolhidos, segundo Paulo, antes da fundação do mundo. Eles foram chamados por Deus. Eleitos antes da fundação do mundo. E por isso a eleição é eterna. Porque Deus é eterno, o seu propósito deve ser de igual duração, para que o propósito da eleição se revelasse. Então, para que fique claro isso, Ele é eterno. Nós estamos estudando na escola dominical a pergunta 4 do breve catecismo, o que é Deus? E ele diz, Ele é Espírito infinito, eterno, imutável. Ora, se Ele é eterno, entenda isso, irmão, se Ele de fato, e Ele é eterno, os seus propósitos são eternos. No mesmo texto de Malaquias, ele vai dizer no capítulo 3, eu sou Deus e não mudo, e porque eu não mudo, vocês não são destruídos. É por causa da minha imutabilidade, dos meus propósitos eternos, é que vocês não são condenados, porque o meu propósito não vai mudar. Eu os escolhi antes da fundação do mundo. Nada pode mudar isso. Imaginar que um Deus infinitamente sábio e um ser totalmente soberano desde toda a eternidade, que tinha um plano, não iria estabelecer esse plano, como um Deus que tem toda a sabedoria não iria dizer a sua vontade, dizer como ele executaria o plano. É claro, Ele é Deus sábio, infinitamente sábio, e Ele diz, é esse o meu propósito. E tudo isso aconteceu para que vocês compreendessem o propósito da eleição. Ela não é apenas livre, ela não é apenas eterna, como Paulo diz, mas ela é também particular e definitiva. Deus escolheu um certo número de filhos dos homens para a vida. Ele os conhece pelo nome. Eles não podem ser mais nem menos. É por isso que o nome deles está escrito no livro da vida. E outros não estão escritos no livro da vida. Embora eles não sejam conhecidos de ninguém, Deus os conhece. Embora eles não sejam conhecidos de ninguém. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 8, diz, se nós amamos como Deus nos ensina, segundo a graça do Evangelho, se nós amamos, nós somos conhecidos dele. Naquele último dia vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos tanto milagre, nunca vos conheci. O Senhor sabe quem são os seus. Definitiva a escolha, é imutável, porque Ele é imutável. Mutabilidade é uma imperfeição peculiar às criaturas, irmãos, categoricamente só às criaturas. Se houvesse uma única mudança no ser de Deus, Ele conheceria mais ou talvez menos, que nós não saberíamos desde a eternidade. Ele seria imperfeito. Mesma coisa, sua santa vontade não pode ser suscetível a novas determinações, para que o propósito da sua vontade, para que o propósito que Ele estabeleceu fosse revelado, que é a eleição. Nada muda, o seu propósito, a sua determinação não muda. Embora ela seja revelada de maneira diferente, segundo as dispensações da antiga aliança, é a mesma. O pacto de Deus
com Noé, o pacto de Deus com Abraão, o pacto de Deus com Moisés, o pacto de Deus com Davi, o pacto de Deus revelado na pessoa de Cristo. Exatamente a mesma verdade em várias dispensações. Não muda, permanece o mesmo. Você vê variação nesse processo revelacional, mas não no propósito. Deus está dizendo, é a mesma aliança, o mesmo pacto. Ele não pode ser destruído na sua vontade, irmãos, porque senão o seu propósito não se realiza. Aqueles que foram eleitos não podem ser reprovados. E os que são eleitos, irmãos, certamente serão salvos. Nenhum deles perecerá, porque o propósito divino é imutável e, consequentemente, deve ser cumprido. Eleição é o fundamento da casa de Deus. Fundado, lançado pelas suas próprias mãos. E não pode ser mexido, mas é firme. É fundamento selado. Nada pode mexer. Tudo isso para que você entenda. O propósito de Deus é revelar a sua eleição. Duas crianças no ventre da mãe. Deus amou um e aborreceu o outro. Deus amou um e aborreceu o outro. Que propósito é esse? A glorificação. É por isso que nós seremos glorificados. Porque o propósito dele não pode mudar. Que bem nós fizemos para ser eleitos de Deus. O que você fez para merecer a salvação? Que distinção você tem dos seus colegas que hoje estão longe ainda do Evangelho? Que antes da fundação do mundo, em Cristo, Deus te escolheu. É somente por isso que você é salvo. A fé é o meio pelo qual isso acontece. Tudo isso, Cristo, a obra de Cristo, é o meio pelo qual aqueles que o Pai amou e escolheu vão ser salvos. Cristo, a obra dele. É esse o fundamento. Isso traz consolo para a vida da igreja. Porque num caso específico, em Malaquias, no capítulo 3, queria que você fosse comigo para esse texto, por favor. A partir do verso 1, Malaquias diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como um derredor e purificará de prata. Purificará e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo,
Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Que segurança, irmãos, o Senhor se levanta contra os inimigos e diz que destruirá todos eles, e diz a Jacó: porque eu não mudo, porque eu sou imutável, os meus propósitos. No capítulo 1 ele disse: eu amei a Jacó, aborreci Esaú. Os meus propósitos eu não mudo. É por isso que você não é consumido. A única certeza que nós temos, olhando para nós mesmos, irmãos, por que nós já não nos submergimos diante das angústias da vida? Porque o Senhor, aquele que não muda, nos tem sustentado e o fará até o fim. O conforto da doutrina da eleição. Talvez você, como um crente, esteja angustiado e profundamente angustiado, pensando: eu tenho vivido no pecado. E às vezes chego a pensar que a graça do Senhor não me alcança mais. Eu já duvido até da minha própria salvação. Então hoje você é lembrado de uma coisa: quando Deus te amou, você não tinha feito bem nem mal. Quando Deus te amou, você não tinha ainda praticado bem nem o mal, e Ele te chamou pelo nome. É a razão pela qual você hoje pode voltar a Ele dizendo, baseado na mesma graça que te redimiu, eu posso voltar a Ele clamando socorro, perdão, restauração. Porque se antes Ele me amou, e Paulo fala isso de maneira tão gloriosa no capítulo 5 da carta aos Romanos, ele diz assim: se quando inimigos Ele nos salvou, imagina agora que somos filhos de Deus. Imagina agora, se quando você era inimigo Ele te amou, imagina agora que você é filho de Deus. É hora de você ter conforto nisso, mas e buscar viver uma vida santa, porque o propósito da eleição é santidade. Lembre-se, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, não para vivermos na iniquidade. E é um processo, e isso precisa acontecer. E você precisa buscar o Senhor. A mesma graça que te tirou da morte, a mesma graça que te guiará no caminho de santidade por toda a vida. Mas também eu me dirijo a você que não conhece a Cristo hoje. E talvez você tenha se esforçado até para andar com Cristo. E você pode subir quantas ladeiras você quiser. Você pode carregar a cruz que você quiser carregar. Você pode dar todo o dinheiro que você tiver, a quem você quiser. Você pode tentar todo o esforço teu, com todo o teu esforço, você pode tentar comprar o favor de Deus. É inútil. É inútil. Aí você me diz, então, eu não estou preocupado, porque se é um eleito que vai ser salvo, eu não sou eleito.
Essa é uma preocupação tão interessante, que você ouve falar da eternidade e o teu coração continua pensando de modo tão mesquinho na língua. Urgentemente você precisa da graça de Deus. Que agora você precisa pensar: o que eu faço para ser salvo? Coloca o teu rosto no pó. Clama pela misericórdia de Deus. Pede o socorro de Deus. Talvez ainda haja esperança para você. Corra para Cristo agora. E você ainda vez me diga: mas pastor, eu estou atolado na iniquidade, eu estou vivendo uma vida ímpia, eu acho que não tem jeito para mim. Não tinha feito bem ou mal ainda, para que o propósito da eleição fosse revelado. É por isso que a esperança para você, porque não depende da tua força, depende de Deus ser misericordioso para contigo. Não depende de ti mesmo, depende da graça dele. Então clama por misericórdia, invoca o nome do Senhor. Você não tem força para sair do pecado se Deus em Cristo não te arrancar do pecado. E como a nossa vida, irmãos, é feita assim. Deus preferiu Jacó a Esaú. Nós preferimos a Deus a qualquer outro Deus. É por isso que nós somos chamados até mesmo a deixar, a odiar, ou como diz a expressão, né, amar ou rejeitar. Nós rejeitamos até mesmo, ou deixamos de lado a nossa família, a nossa casa, por causa de Deus. Então, nós somos aqueles que fazem essa escolha. Nós somos aqueles que nós rejeitamos tudo por causa de Deus, e Deus é a nossa prioridade, é o nosso foco. Nós replicamos esse amor, porque Deus nos amou, nós amamos a Ele também dessa maneira, essa forma de amá-lo. Nós dizemos: todas as outras coisas estão colocadas no seu devido lugar, e Tu és a nossa prioridade, Senhor. Tu me escolheste, apesar de mim mesmo. Com quanto conforto, quanto terror e quanta esperança numa só doutrina. Porque hoje, você sabe, você depende de Deus exclusivamente. Que bom que você não depende de você mesmo. É por isso que o propósito vai ser realizado. Nós seremos em Cristo glorificados, porque a palavra dele não pode falhar. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez e orar ao Senhor, irmãos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, porque ouvimos e sabemos, a partir da Tua revelação, a gloriosa verdade da doutrina da eleição, e que se não for a Tua graça e a Tua misericórdia, se não for o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua sabedoria, a Tua vontade, os Teus desígnios eternos, não poderíamos, ó Deus, permanecer, não poderíamos continuar, e não poderíamos ter a certeza de que aquilo que começou em nós irá ser completado
senão pelo fato da Bíblia nos ensinar e afirmar que aquele que começou há de completar a obra em nós. Essa é a nossa perfeita e única esperança. Aquele que é Deus começou e vai levar o propósito até o fim. É bom estar nas tuas mãos. É bom depender de ti, porque estamos seguros. Livra-nos de confiar em nós mesmos. Livra-nos de dependermos de nós mesmos, Senhor, porque certamente sofreremos muito. E ensina-nos a esperar no Senhor, tão somente na obra que foi iniciada e que certamente será concluída, porque o Senhor e a Tua palavra não podem falhar. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém.